Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Daniele Marra nasceu em Natividade, no Rio de Janeiro, e desde menina tinha um sonho: viver no mundo da ginástica. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela entrou para a ginástica rítmica, foi campeã de competições nacionais e internacionais e com lugar de destaque em todas as equipes por onde passou. Mas essa garota, tão novinha ainda, está aqui hoje para dizer que nessas condições, com a faca e o queijo na mão, com as portas do sucesso e da vida abertas diante de si, ela teve um encontro com Jesus Cristo e sua vida passou por uma virada de 180 graus. Mas o que será que aconteceu? Vamos conhecer agora os detalhes dessa virada de 180 graus em sua vida. Daniele, que prazer pra gente ter você aqui. Bem-vinda, viu? Obrigada, prazer meu estar aqui. Então, uma curiosidade, uma pessoa que se chama Daniele, tem alguma pessoa na vida que te chama de Daniele? Todo mundo te chama de Dani? A maioria. Não é? Meus irmãos que costumam me chamar de Daniele, mas o resto... Eu tô acabando de te conhecer, mas eu já tô assim com uma vontade de chamar de Dani. Ah, pode, eu não gosto que me chame de Daniele, pode me chamar de Dani. Então quer dizer que você, tão novinha, Dani, já se achou ali no mundo da ginástica? É bem nova, assim. Na verdade, eu vi na televisão, desde pequena já era meu sonho, né? Eu via a fita, aquele arco, tipo, eu já nasci flexível. Então eu já queria, desde pequena, pegar pra fazer aquilo ali. E já era meio que um sonho começar a fazer aquilo. Então, tenho que te confessar que eu também. Eu acho que muitas das mulheres no Brasil. Mas eu acho que assim, logo depois das primeiras tentativas assim, de virar estrelinha, eu já quis virar para outro rumo a vida, né? Mas Dani, fala pra gente como que foi a questão da sua infância. Você teve a sua infância no Rio de Janeiro? O que marcou a sua infância? A minha infância foi marcada... bem assim, pela presença da minha família, principalmente. Eu era muito ligada às minhas primas. Eu tinha uma prima que é um ano mais velha, um ano mais nova, então eu sempre tive muito ali colado mesmo com a minha família. E a minha infância sempre foi muito tranquila, lá a cidade é bem tranquila assim. E só o que meio que dava aquela quebrada assim, essa era essa minha vontade de querer fazer ginástica e essas coisas. Qual a profissão dos seus pais, Dani? A minha mãe é auxiliar de limpeza e meu pai é porteiro. Como que aconteceu essa vinda de vocês do Rio de Janeiro para São Paulo? Então, como a cidade lá é bem pequena e, tipo, nunca teve muitas, digamos assim, oportunidade para o que nós queríamos mesmo. Eu, por exemplo, queria fazer ginástica e não tinha algo que pudesse fazer. E os meus irmãos sempre também foram muito inteligentes, então minha mãe sempre sonhou em vir para São Paulo. Meu primo também já morava aqui, então desde muito tempo que ela sonhava em vir para cá para a gente conseguir uma oportunidade de fazer alguma coisa. Então foi em 2009 foi que a gente conseguiu vir para cá. Minha mãe, todo mundo já sabia dessa vontade da minha mãe de vir para cá. Então os meus tios por parte de pai eles eram caminhoneiros e tal, então eles se ofereceram para vir trazer a gente. Então aí a gente veio, minha mãe quase pulando de alegria, né, por realizar esse sonho dela, para conseguir mais oportunidades pra gente. Que legal! E daí vocês se estabeleceram fácil aqui, gostaram logo? Então, porque assim, o meu irmão mais velho, ele já tinha vindo antes.
Então ele veio antes, já conseguiu trabalho, ele já viu uma casa. Ah, entendi. Entendeu? Aí depois que ele voltou para Natividade, lá ele casou, que é a minha atual cunhada. E de lá, depois do casamento dele, eu acho que foram uns 2, 3 dias depois do casamento, aí já veio a família inteira pra cá. Entendi, já estava tudo planejado. Já estava tudo planejado, a gente já tinha rumo, a gente já tinha onde ficar, para já começar tecnicamente uma nova vida aqui, né? E como que foi, Dani, a questão do seu envolvimento com religião, princípios religiosos na infância? Que base que você recebeu? Ah, então, desde pequena, na verdade, minha família inteira, por parte de mãe, na verdade, se não me engano, se não for a família inteira, a maioria católica, e a minha mãe também sempre foi católica. Então, desde que eu já nasci, digamos assim, em berço católico. Então, desde criança eu ia na missa, eu ia na catequese. Eu mesma era bastante envolvida com a igreja. Eu comecei até a fazer um curso de coroinha, mas como aí a gente mudou pra cá, eu acabei até, como aqui a gente não conhecia direito e não sabia onde tinha igreja. E logo comecei a fazer um monte de coisa, eu acabei parando de frequentar a igreja. Mas você gostava? Ah, eu gostava, desde criança, né? Tava bem envolvida, assim, né? Pelo jeito que você tá dizendo. Não, criança bem assim, eu era bastante envolvida. Como eu falei, como a minha família inteira, era tipo, minha família inteira era bem envolvida na igreja. Então, desde pequena, enquanto lá, eu frequentava bastante a igreja. Só depois que eu vim pra cá, que aí deu uma amenizada, assim. Tá. E como que aconteceu, depois que vocês vieram para São Paulo, como que aconteceu, daí você tinha aquele sonho dentro do seu coração e tal, e como que você começou a se envolver com a questão da ginástica? Tinha algum clube perto da sua casa? Como é que era? Então, foi assim, na verdade, quando a gente chegou, aconteceu tudo bastante rápido. Como eu falei, o meu irmão casou dia 1º de fevereiro de 2009. Aí nós viemos pra cá, eu acho que dia 3, e quando nós chegamos, nós já começamos a procurar uma academia onde eu pudesse fazer ginástica. Mas, na verdade, apesar de sempre brincar com fita, assim, nós estávamos procurando uma academia para fazer ginástica olímpica. Mas então, a minha cunhada, um dia conversando com um amigo dele, perguntou, você não conhece alguma academia aqui por perto e tal? Aí ele indicou uma academia. Então, nós fomos lá e conversamos tudo tal, só que lá falaram que não tinha vaga para ginástica olímpica. Falou assim, mas tem vaga para ginástica rítmica, você não gostaria? Enquanto o seu nome fica na ginástica olímpica. Aí eu topei, né? Aí eu comecei até a fazer ginástica no dia do meu aniversário, de 10 anos, que foi dia 10 de fevereiro. Então, tudo aconteceu muito rápido. Realmente? Dia 1º eles casaram, a gente estava em atividade. Dia 10 de fevereiro, nós já estávamos aqui, eu já estava fazendo ginástica. Gente. E assim... no início seria ginástica olímpica, mas depois quando eu comecei a fazer ginástica rítmica, eu vi que, na verdade, o que eu gostava era ginástica rítmica. Olha só. Que eu, digamos assim, não ia me dar bem com a ginástica olímpica. Gostou, então? Se identificou? Nossa, eu me apaixonei. Me apaixonei totalmente. Como que era a sua rotina? Que dias que você tinha que estar lá? Então, assim, eu treinava de... Nossa, gente, eu sou péssima de memória. Lá eu acho que eu treinava de manhã. Isso, eu treinava de manhã. Eu treinava de manhã e, assim, era um bairro, digamos assim, meio longe. Então, o meu padrasto, ele ia todos os dias, ele me levava de bicicleta. E aí, na hora da saída também, ele ia, me buscava de bicicleta, até eu chegava em casa, almoçava meio que correndo. E aí, já ia pra escola. E tinha dias que, quando estava perto de competição ou alguma coisa assim, eu treinava depois da escola também. Também? Porque, assim, como eu cheguei... E meio que, lá como era academia, a professora era professora de escolinha, que era só para fazer ginástica mesmo, e ela também era a técnica das meninas que representavam Hortolândia, como eu comecei em Hortolândia. Então, de manhã eu fazia a escolinha normal da academia, estudava, e de tarde eu treinava na equipe que representava. Gente, estava com o dia lotado já, desde era mais ou menos assim, desde os 10 anos, meu dia já era bem lotado mesmo. E você se destacou ali? Então, foi bem isso mesmo. Eu lembro que teve uma seletiva, logo quando eu comecei a fazer ginástica, teve uma seletiva e eles dariam uma bolsa atleta, que é um ajuda de custo para as 3 primeiras. E assim, para que eles selecionassem que fossem as 3 melhores, digamos assim. Eu fui a primeira a ser chamada. Gente! Então, aquilo me deixou realmente muito feliz, como eu era criança também, né? Então, eu fui a primeira a ser chamada, então
digamos assim, que eu tive, sim. Gente, mas olha só, isso depois de quanto tempo que você estava treinando? Ah, eu acho que foi pouquíssimo tempo, eu acho que mesmo? só... É, porque logo que eu entrei na escolinha, a professora já gostou de mim e já queria que me passasse, ela já me chamou para entrar na equipe para treinar, que representava Olha a cidade. só, Então foi que bem... danadinha você. E assim, as meninas que entravam, que a professora julgava que com o treinamento ficariam boas, aí ela selecionava para entrar na equipe que representava a cidade. Tá, e você foi para essa equipe? Eu fui. Olha só, e se deu bem lá nessa equipe? Graças a Deus eu me dei bem, sim. Gente, e como que foi que você passou a fazer parte de um clube de verdade mesmo, de ginástica? Então, aí foi em 2010, numa competição que nós fomos, que é a competição regional aqui. E lá eu estava com Hortolândia. E nessa competição, eu tecnicamente conheci Campinas, que também competia. Foi uma equipe muito forte, já tinha competido contra elas em 2009, e em 2010, assim, as técnicas também me gostaram de mim, entre aspas. Aí, sempre, apesar de eu já treinar, assim, em Hortolândia, eu queria mudar de clube, porque, eu queria mudar. Claro, ter melhores oportunidades, Exatamente, né? Mais exatamente, chance. melhores, porque querendo ou não, a ginástica em Hortolândia ainda era muito pequena, então ainda tinha que crescer e tudo mais. Não que eu fosse apressada, mas Certo. a gente sempre É aquele tem que pensar. sonho, né? Exatamente, aquele sonho, então meio que uma coisa controlada. Daí, depois dessa competição e tal, eu fiquei conhecendo o Regatas, que o Regatas é o clube onde até boa parte dos esportes que representam Campinas são do Regatas. E a ginástica rítmica também. Então foi nessa competição que eu conheci o Clube Regatas e eu queria saber se tinha uma oportunidade. Então foi até a minha cunhada novamente, ela conseguiu ver lá para nós, conseguiu contato e ela foi lá perguntar como era essa coisa de teste para entrar. Aí a técnica disse, porque ela tem muitas técnicas, mas tinha uma que era, digamos assim, ela comandava. Então, aí ela falou, não, ela pode vir aqui sim e tal. E eu lembro que as meninas, assim, a maioria estavam de férias. Sim. Só uma que estava treinando, que era mais velha, que ela estava treinando para uma competição bastante grande, eu não lembro se era brasileiro, não sei, uma competição grande. Ou até fora do Brasil, porque lá competem também, fora do Brasil. Aí ela falou que eu podia ir, então num dia lá... fomos eu, minha cunhada e a minha mãe. E nesse dia eu fiz o teste. Eu até não sabia muitas coisas, porque na ginástica de Hortolândia, né, ainda como estava bastante no começo, foi bem uma ginástica de base. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, né, mostrei o que eu sabia, minha flexibilidade, no que eu não sabia muito manejo com aparelho, essas coisas. Mas ela falou que tinha gostado bastante de mim e com o treino eu poderia chegar no nível que as meninas de lá tinham. Olha! Então ela falou assim, não, então a gente vai aceitar você na nossa equipe e, tipo assim, lá tem uma certa idade que você pode entrar. Se eu não me engano, era até os 12 anos, porque ginástica rítmica se começa bem pequena, para já ir desenvolvendo. E lá eu tinha 11 anos, se eu não me engano, em 2010 eu tinha 11 anos e era só uns 6 meses até eu chegar nos 12. Ela falou assim, então eu vou dar esse tempo para a gente conhecer você, para ver se você fica na nossa equipe mesmo. Gente, um período de teste, hein? Foi Nossa. bem isso. Então, como foi no meio do ano, então equipes já estavam formadas e eu só ia entrar mesmo para treinar, para elas me verem. Então, aquela metade do ano para o final foi bem para elas me conhecerem, assim. E aí, em 2011, eu já entrei para competir com a equipe. Quer dizer que terminou o prazo e ela falou, sem essa menina eu não fico. Olha. Foi bem isso. Todas as técnicas me elogiaram bastante e, nossa, foi muito Gente, legal mesmo. Gente, tava tudo dando certo para você, hein, Dani? Graças a Deus, tava tudo dando certo. Depois que você passou a fazer parte do Clube Regatas de Campinas, por que caminhos que você passou ali que te deu a oportunidade de crescer? Então, foi até em 2010 mesmo que, como as técnicas sempre são muito bravas, são bastante firmes, né? Elas até falavam que desde 2010, quando elas viam o meu empenho, só no treinar, porque lá tem um conjunto titular e as reservas. E eu ficava como reserva. E elas falaram que elas viam muito o meu empenho e, tipo, elas já queriam me colocar imediatamente. Então, foi aí que em 2011 eu já comecei a competir. Lá tinha
equipe pré-infantil e infantil. Eu entrei na pré-infantil, então aquele ano eu já comecei a treinar com umas meninas que já estavam há bastante tempo, desde pequena, uns 5, 6 anos lá, então eu comecei a treinar com elas. Apesar de eu era mais velha daquela equipe, mas eu aprendi muito com elas, mesmo em 2011, quando eu acabei de entrar na equipe. Então, em 2011 eu competi com elas, foi quando eu fiz minha primeira viagem para fora do estado. Gente, Foi que legal. assim, no meu primeiro ano na equipe mesmo, eu já tive bastante oportunidades. Eu viajei para Manaus primeiro. Olha só. Eu viajei para Manaus, aí foi com uma competição individual, que são séries que nós fazemos sozinha. E depois eu viajei para Belém. E você ainda conseguia tirar suas notas na escola? Nossa, conseguia. Pior que sim, porque no pouco tempo que eu tinha entre escola e ginástica e essas coisas, eu percebia que eu tinha que aproveitar aquele tempo para estudar, porque senão não ia ter outro. Olha só que danadinha, novinha ainda e já organizando toda a vida. Tinha que organizar. Dani, fala pra gente de que competições você participou e em quais delas vocês venceram. Então, como eu disse, as minhas primeiras competições foram paulistas, de individual, porque antes de ir para Manaus, para Belém, eu participei de paulistas, individual e conjunto. No ano de 2011, aí nós fomos também para o brasileiro, de individual e de conjunto, que foi Manaus e Belém. Em 2011, a nossa equipe, eu pelo menos, no individual não consegui nenhuma vitória, e em conjunto também não. Mas aí só em 2012, que como tinha 2 equipes, eu meio que, como eu era mais velha de uma, em um ano eu ficava com uma equipe e em outro ano com outra. Tá. Então aí em 2012, quando eu entrei para treinar com as meninas mais velhas, que eram no caso o infantil, aí que nós começamos, eu montei um novo conjunto com elas, e foi aí que em 2012 aí começamos a ter vitórias. Participamos do campeonato regional, dos jogos regionais. E nos jogos regionais nós somos vice-campeãs. Olha! Nós somos vice-campeãs. E assim, lá no Regatas tem bastante... Não é pressão, mas lá eles cobram bastante. Porque assim, nós recebemos ajuda da prefeitura, do fundo de investimento do esporte. Então, era bastante cobrança para a gente voltar a resultado. Eu lembro até que em 2012, quando nós ficamos em segundo lugar, foi bastante... Porque lá eles cobravam primeiro mesmo. Olha só. Era bem assim. Para você, pessoalmente, Dani, qual foi o ponto máximo para você, o ponto em que você se sentiu no auge? Na ginástica, foi, sinceramente, eu digo que não foi nem na minha viagem para fora, mas foi no Brasileiro de 2013. Foi realmente muito emocionante. Foram de competições mesmo, sem contar os treinos. Foram 3 dias, que um dia foi um conjunto, no outro dia no outro, no terceiro dia, que aliás foi num sábado, foram a competição dos 2 conjuntos. E assim, eu lembro que em um conjunto nós conseguimos ficar em primeiro lugar, e nós ficamos, no primeiro dia nós ficamos em segundo lugar, mas eu lembro que foi uma emoção muito grande, porque nós ficamos por pontos, é contado por pontos, e nós ficamos muito pouco atrás delas. Então aquele dia nós já pegamos aquele gás todo, né, nossa, eu não acredito que nós estamos tão perto. E no segundo dia ocorreram falhas, até mesmo de mim, na verdade as falhas foram minhas na hora dos conjuntos, mas no terceiro dia, quando a gente fez... eu lembro que foi uma emoção muito grande, porque... Imagino. A gente costumava mostrar a nossa série, e depois, mesmo que já tivesse acabado, a gente costumava repetir os nossos erros. E eu lembro que no terceiro dia, quando nós estávamos repetindo os nossos erros, assim, lá, como foi uma competição fora do nosso estado, digamos assim, que a nossa torcida não era muito, muito grande. Diferente das outras meninas, inclusive desse clube. Acho que assim, nos primeiros dias, as pessoas que vinham assistir viam que, na verdade, os 2 clubes marcantes eram o Regatas e o Unopar. Então, meio que no primeiro dia nós não tivemos muita torcida, no segundo dia aquela torcida já começou a se dividir, vendo assim. E no terceiro dia, né, nesse momento, quando nós estávamos repetindo nossos erros, eu lembro que uma moça do nosso estado veio gritando, assim, a gente da arquibancada, a gente na quadra, assim, repetindo os erros, e ela veio gritando assim pra gente, vocês ganharam. Então, nossa, aquele momento pra gente, a gente não sabia se a gente repetia, se a gente parava. É o máximo, realmente o topo, né? Aquela competição foi realmente uma vitória pra gente. Não só uma vitória pro clube, mas eu acho que uma vitória pra cada uma de nós. Mas Daniele,
Você me contando tudo isso, com detalhes, apaixonada, vivendo aquilo dali, com essas experiências, com todas as oportunidades do futuro, eu quero saber. O que foi que mudou essa sua cabecinha para você abrir mão da ginástica por causa de um encontro com Jesus Cristo? Que história que foi essa? Então, desde, como eu disse, né, eu morava com meu irmão e, tipo assim, não foi muito tempo, minha mãe também se mudou para Sumaré, então eu comecei a morar com minha mãe. E assim, em Sumaré, a minha cunhada, desde a natividade, ela já era adventista. Então, em Sumaré, eles procuraram uma igreja e tudo mais. Então, eles começaram a frequentar uma igreja e, assim, com o passar do tempo, a minha família também foi frequentando. Meu irmão do meio também passou aí, se batizou, minha mãe também. Meu irmão sempre chamava minha mãe, só que como ela trabalhava aos sábados, né, ficava meio difícil, mas minha mãe também acabou se batizando. E assim, com todo mundo indo na igreja, eu também ia de vez em quando. Sei. Só que com essa minha rotina, eu não podia ir sempre. Claro. Então era assim, num sábado que não tinha treino, porque eu treinava aos sábados, num sábado que não tinha treino, eu ia na igreja, entendeu? Conhecia um pouco mais. Foi mais em 2013, assim, que eu comecei, mesmo sem muito compromisso, eu comecei a ir na igreja. Mas assim, eu fui começando ainda, eu fui pegando a rotina de ir. E já assim, conhecendo um pouco da igreja, eu lembro que numa época veio um obreiro na nossa igreja. Porque eu gostava de ir na igreja, só que tinha ginástica. Tinha uma competição, um sul-americano, não podia simplesmente sair assim. Falei, mãe, eu não posso deixar a minha equipe na mão. Minha mãe falou assim, Daniele, a única coisa, eu não vou falar nada pra você, da minha opinião sobre isso, a única coisa que eu falo pra você é que você ore a Deus. Ore a Deus e que com certeza Ele vai te dar a melhor resposta, o melhor conselho, a melhor direção. Aí eu falei, tá bom, mãe. Minha mãe falou, entrega nas mãos de Deus. E assim, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a orar e eu não sabia o que fazer. Eu falava, Senhor, eu entrego nas suas mãos, que for da sua vontade, que seja feita na minha vida, que o Senhor possa fazer. E assim, pra quem vê a minha história, acha que foi até muito rápido. Nossa, pra quem gostava de ginástica, em uma semana eu decidi sair da ginástica. Não acredito Em no que uma você está semana. me dizendo. Então foi uma coisa que, se não foi Deus, não tem outro motivo. Mas, Daniele, você que me parece uma pessoa tão decidida, que estava totalmente absorvida num outro mundo, e em uma semana você resolve abandonar a ginástica. Exatamente. Como que você me explica isso? Então, foi bastante impactante, né, para quem gostava tanto de ginástica. Como assim, uma semana, né, já quer largar tudo? Foi realmente uma coisa que, foi como eu disse, se não foi, a única explicação para aquilo foi Deus. Olha, Dani, depois dessa clareza toda, dessa firmeza, você com uma carinha ainda de bonequinha, mas já mostra que sabe bem o que quer, que está decidida. A gente só pode louvar a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, pela força que Ele tem te dado. E admiro muito esse tipo de história que exige de uma pessoa já desde cedo, né, um posicionamento na vida. Parabéns. A gente tem um momento aqui no nosso programa de umas perguntinhas rapidinhas, vamos lá? Então tá, fala pra mim o que vem à sua mente quando você pensa na palavra Deus. Tudo. Uma dica. Recorrer sempre a Ele. Um sentimento constante. Sem dúvida, amor. Um privilégio. Essa é mais difícil. Um privilégio, eu acho que poder estar sempre em conexão com Ele. Um medo. Sinceramente, de fazer alguma coisa fora do certo e não ser salva. Liberdade. Liberdade. Eu acho que foi o que eu tive depois que eu tomei minha decisão. Futuro. Sem dúvida, com certeza, eu acho que essa pode ser a resposta para todas as coisas também, Deus. Continuar no que eu tenho hoje, é desenvolver mais ainda o que eu faço hoje por Ele. E um versículo da Bíblia que te acompanha. Sem dúvida, João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Puxa vida, e você descobriu essa verdade e falou, quero esse amor pra mim. Que linda essa história, Dani, adorei você. Obrigada. Me senti muito abençoada com esse seu testemunho e que Deus possa ainda te usar, fortalecer cada vez mais a sua fé para abençoar outras pessoas. Muito obrigada. Amém. Obrigada eu. E a gente termina o programa 180 Graus de hoje feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.